Há muita confusão e divergências entre os leigos, os religiosos, e, até mesmo dos renomados teólogos, sobre quando a Igreja de Cristo começou a ser chamada de católica. Para compreendermos essa questão, precisamos primeiro identificar qual é a verdadeira Igreja de Cristo e o significado da palavra católica. Quando Jesus instituiu a sua igreja, ele não entrou num cartório de registro de imóveis e declarou que, para devidos fins, declaro aqui neste momento a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Jesus disse ao seu apóstolo Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, nesse momento foi institucionalizada a Igreja de Jesus. Mas, por que ela passou a ser chamada de católica? Primeiro, vamos compreender o que significa a palavra católica, que, em grego, católicos quer dizer aquilo que é conforme o todo, ou seja, universal. Essa foi a vontade de Jesus, criar uma igreja que fosse para todos, uma igreja universal. Podemos dizer então que a Igreja de Jesus já nasceu católica. O próprio Jesus confirma isso quando ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Para provar que a Igreja de Jesus é uma só, ele disse: Ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho, e um só pastor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Portanto, Jesus deixa bem claro que ele instituiu, fundou, criou uma única igreja, que, na verdade, já nasceu católica. Porém, essa denominação Igreja Católica passou a ser oficialmente conhecida quando Santo Inácio de Antioquia escreveu uma carta aos esmirnenses, por volta dos anos 70 depois de Cristo. Disse Santo Inácio de Antioquia: por legítima seja tida, tão somente a Eucaristia, feita sob a presidência do bispo, ou por delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus também nos assegura a presença da Igreja Católica. Portanto, Santo Inácio de Antioquia comprova que a Igreja Católica já era reconhecida desde os anos 70 depois de Cristo. Esse fato desmente categoricamente aos gloriosos teólogos, que afirmam que a Igreja Católica foi fundada por Constantino. O imperador Constantino nasceu em 274 e faleceu em 337 depois de Cristo. Constantino converteu-se ao catolicismo e foi imperador durante os anos de 306 a 337. Nesse tempo, o Papa era Melcíades, e já era o 32º sumo pontífice da Igreja depois de São Pedro. Assim, não há como se afirmar que Constantino seja o fundador da Igreja de Cristo, que desde o início sempre foi católica. A Igreja primitiva, no Concílio de Constantinopla em 381, definiu os traços que caracterizam a verdadeira e única Igreja de Jesus Cristo, quando afirmou: Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Santa, em virtude do seu fundador, Jesus Cristo. Católica, porque a palavra católica quer dizer universal, e foi estabelecida para reunir todos os povos e nações, para formar o único povo de Deus. Ide, pois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
apostólica, porque está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Os protestantes, com base na famigerada tese da sola escritura, afirmam que Jesus não fundou uma igreja, um templo feito de tijolos, mas sim, uma igreja humana constituída por pessoas. Mas, é bom lembrar que milhares de igrejas com denominações diferentes criadas por eles, também são feitas de tijolos. Em parte, eles estão certos, porque a igreja espiritual existe. Mas, eles falam apenas meias verdades, e, como disse Nossa Senhora de Anguera, as meias verdades não vêm de Deus. Nós seres humanos, fazemos parte do corpo místico da Igreja de Cristo, da qual Ele é a parte principal. Mas, essa mesma igreja é constituída por pessoas, ou seja, pelos leigos, pelos sacerdotes, e por toda sua hierarquia, também precisa de templos feitos de tijolos, para formar uma estrutura completa. A igreja espiritual, aquela que existe dentro de cada um de nós, é a principal, mas também necessitamos dos templos sagrados de Deus, para celebrarmos as santas missas, fazer as nossas orações, e prestar nosso culto ao único e verdadeiro Deus. Portanto, a Igreja de Cristo não é formada apenas pela parte espiritual, mas também pela parte material, que são os templos sagrados de Deus, que devem ser respeitados. Qualquer católico que teve formação adequada, sabe que a Igreja é o povo de Deus, corpo místico de Cristo, do qual Ele próprio é a cabeça. Mas, também qualquer um destes, conhece a função e utilidade dos edifícios, e da Igreja como instituição. E esta instituição tem um nome, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. E esta igreja nasceu com a proposta de ser católica pelo seu fundador. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.